Agora, pessoal, uma regrinha também importante em prova que diz respeito ao patrimônio, aos bens das autarquias. Em primeiro lugar, nós estamos aqui diante de uma entidade descentralizada, uma entidade da administração indireta. Isso significa que aquela estrutura jurídica chamada autarquia, ela possui sua própria personalidade jurídica. Tá legal? Ela possui sua própria personalidade jurídica. Em virtude de possuir personalidade jurídica própria, a autarquia também possui patrimônio próprio. Tá legal? Imagine o seguinte, pessoal. As pessoas físicas, as pessoas naturais, como regra, elas devem fazer aquela declaração do imposto de renda. Não é verdade? Vai lá, chega ali, né? Fevereiro, entre março e abril ali de cada ano, a pessoa vai lá e faz ali aquela declaração do imposto de renda. E além de declarar a renda que ela teve naquele ano, ela vai fazer uma declaração dos seus bens, né, dos seus bens, das suas dívidas, ou seja, vai declarar o seu patrimônio, né, porque é um patrimônio que pertence a ela. E se a autarquia fosse também se tivesse que fazer ali, se submeter também a essa regra lá da Receita Federal, ela também iria declarar bens em nome próprio. Tá legal? Isso, né, é mais um ponto em que as entidades descentralizadas se distanciam dos meros órgãos públicos. Pegue aí, por exemplo, a Polícia Federal, o Departamento de Polícia Federal. Pessoal, olhem só, uma revisãozinha rápida aqui sobre descentralização e desconcentração. Se nós pegarmos, por exemplo, o DPF, Departamento de Polícia Federal. DPF, ele não é uma autarquia, ele não é uma entidade, ele é um mero órgão público. Legal? Sendo um órgão público, ele não possui personalidade jurídica própria. Bacana? Então, o que acontece? Aquela viatura da Polícia Federal, né, aquele furgão, aquela caminhonete preta, que chega lá para buscar o acusado, né, para fazer ali aquela prisão preventiva, aquele veículo não pertence, juridicamente falando, à Polícia Federal. Não pertence àquele órgão público, porque o órgão não possui personalidade própria. Legal? Aquela viatura, aquele veículo, vai pertencer à União, que é a pessoa jurídica a qual a Polícia Federal pertence. Bacana? Agora, vamos fazer aqui um contraponto, por exemplo, com o INSS. O INSS, amigos, ele é uma entidade autárquica. Legal? Ele é uma entidade autárquica que possui, sim, personalidade jurídica própria. Então, o que vai acontecer? Os veículos, os computadores, os imóveis, lá do INSS, eles pertencem ali à própria pessoa jurídica, à própria autarquia. Ela possui patrimônio próprio, beleza? E além disso, pessoal, além de possuir patrimônio próprio, os bens de uma autarquia seguem regime jurídico de direito público. Eles são considerados bens públicos. Tá legal? E em virtude de serem considerados bens públicos, eles têm algumas proteções especiais. Eles são agasalhados com algumas proteções, com algumas prerrogativas que têm o colorido do direito público. Tá legal? E aqui na tela nós vamos trazer aqui para vocês algumas dessas características principais. O regime de bens públicos, ele é marcado pela imprescritibilidade. Legal? Então, os bens públicos, eles não se sujeitam à prescrição. A prescrição, ou seja, e aqui nós não estamos falando daquela prescrição do processo, né? Nós estamos falando aqui da prescrição do uso capião, a prescrição aquisitiva. Então, os bens públicos não se sujeitam a uso capião. Imagine só que um determinado particular tomou posse ali, né, de um bem público, está residindo, morando ali naquele imóvel há 60 anos. Legal? Como aquele bem pertence a uma pessoa de direito público, como aquele imóvel é um bem público, ele não se sujeita ao uso capião. Aquele imóvel não vai passar a propriedade daquele particular, daquele posseiro. Legal? Além disso, os bens públicos são impenhoráveis.
eles não estão suscetíveis à chamada penhora. Legal? Então, imagine aí, nós já demos esse exemplo anteriormente, né? Imagine só que eu tenho lá uma agência reguladora, né, que é uma autarquia, pessoa de direito público, bacana, e a agência reguladora está devendo para você. Legal? A agência reguladora deve R$1 milhão para sua pessoa. Daldi, como é que eu faço para receber ali meu milhão? Né? Posso entrar ali com uma ação de execução, posso entrar ali com... Vou processar ali aquela autarquia, tá legal? E aí eu vou pedir para o juiz penhorar o dinheiro que está na conta daquela autarquia. Eu vou pedir para o juiz penhorar os veículos daquela autarquia, leiloar aqueles veículos e entregar tudo para mim. E o que vai acontecer, amigos? Os bens das autarquias, por estarem sujeitos ao regime de direito público, eles não estão suscetíveis à penhora. Tá legal? Então o juiz não vai penhorar a conta bancária, ele não vai penhorar lá os veículos daquela autarquia. Legal? Daldi, então como é que eu faço para receber ali aquele 1 milhão que eu tanto espero receber? Aí, amigos, você vai ter que se inscrever na chamada FDP, legal? Na fila de precatórios, artigo 100 da Constituição Federal. É por meio de um precatório que a autarquia, né, como regra geral, ela paga as suas dívidas. Legal? Se for uma dívida muito baixa, ela vai seguir lá o regime de requisição de pequeno valor, RPV. Mas tirando esse caso excepcional, o pagamento de débitos das autarquias segue o regime de precatórios como regra geral. Bacana? E uma última característica, né, dos bens públicos, dos bens das autarquias, é a inalienabilidade. Ou seja, também chamada, né, de alienabilidade condicionada. Ou seja, para vender um bem público, para vender um bem de uma autarquia, para alienar aquele bem, é necessário que você se submeta a uma série de condições, a um procedimento todo peculiar e rigoroso do direito público. Tá legal? Então a gente fala lá em inalienabilidade do bem público ou alienabilidade condicionada. Belezinha? Agora, pessoal, avançando aí, né, todas essas características lá das autarquias, é importante nós nos lembrarmos do juízo competente. Do juízo competente, ou seja, as ações, os processos envolvendo uma autarquia, eles são julgados por quem? E aí a resposta, amigos, está lá na Constituição Federal, lá no seu artigo 109. Legal? Como é que vai funcionar isso aqui? Se for uma autarquia federal, as causas, os processos envolvendo aquela autarquia, como regra geral, serão apreciados pelos juízes federais, pela Justiça Federal. Então você vai processar lá o INSS. O INSS não está pagando para você o auxílio-doença, né? O auxílio acidentário, não está pagando para você a sua pensão por morte. Tá legal? Então você vai entrar lá na Justiça Federal, porque o INSS é uma autarquia federal. Beleza? Tratando-se, no entanto, de autarquia estadual, de autarquia municipal, aí segue a justiça comum, a justiça estadual. Essa é a regra geral. Agora, o que vai acontecer? No Brasil, existem as chamadas justiças especializadas. Eu tenho lá, por exemplo, de justiça especializada, a Justiça do Trabalho, eu tenho a Justiça Eleitoral. Legal? Essa regra que nós acabamos de comentar de Justiça Federal e de Justiça Comum Estadual não vale quando o assunto tratado no processo disser respeito a uma dessas justiças especializadas. Bacana? Então, imagine só que eu tenho lá um terceirizado, né, um terceirizado do INSS que quer receber ali os seus valores, ele vai lá e está processando a empresa, o empregador dele, o patrão dele, e ele acaba processando também o INSS, né, em virtude da possível responsabilidade subsidiária. O
que vai acontecer? Essa causa vai ser apreciada não pela Justiça Federal comum, vai ser apreciada pela Justiça do Trabalho. Legal? Quando o assunto for um assunto relacionado ao direito eleitoral, também segue lá a Justiça Especializada, vai lá ser apreciada pela Justiça Eleitoral. Bacana? E uma terceira exceção diz respeito às falências. Amigos, quando o assunto é falência, existe o chamado juízo universal de falências. O juízo, né? Existe lá um juiz, uma vara, que cuida só sobre falência. Então, o que vai acontecer? Tudo que for relacionado à dívida, à falência lá daquela empresa, deve ser concentrado naquele juiz, naquele juízo. Tá legal? É como se fosse um imã, né? O juízo de falência ele é como se fosse um imã, ele atrai todos os processos, todas as ações daquela empresa, né, daquela pessoa, eles são atraídos para o juízo universal de falência. Isso também se aplica aqui, né? É também uma exceção em relação a essa competência judicial. Bacana? Tirando esses casos excepcionais, lembrem-se da regra: a autarquia federal, Justiça Federal; a autarquia estadual e municipal, Justiça Comum Estadual. Beleza? Aqui, pessoal, a gente está avançando, né, naquela ideia lá da Ferrari, a gente está descrevendo aqui cada uma das características da Ferrari, né, que podem aparecer na sua prova para você realmente constatar ali. Apareceu lá o cavalinho no quadradinho amarelo, é a Ferrari. Bacana? Vamos aqui avançar um pouco mais e comentarmos a respeito da nomeação dos dirigentes. A gente sabe que a autarquia, ela de fato possui um comando próprio, ela possui ali um governo próprio. Ela, claro, possui a sua autonomia, é uma pessoa jurídica distinta do ente que a criou, distinta da entidade do ente federativo. Agora, pessoal, a autarquia, assim como as outras entidades da administração indireta, ela não está totalmente livre, né, para sair desempenhando e fazendo o que ela quiser, o que der na telha dela. Né? Existem ali alguns controles a que se submetem as entidades descentralizadas. Um desses controles, amigos, é a forma de nomeação dos dirigentes daquela entidade. Bacana? Então, os dirigentes serão nomeados ali, né, pela administração direta. E aqui tem um detalhe, pessoal. Olhem aqui na tela. Existem algumas situações em que o dirigente da autarquia, ele somente pode ser nomeado quando houver o sinal verde, quando houver a autorização do legislativo. Então, é possível que a própria Constituição, ou eventualmente até mesmo uma lei, exijam aprovação legislativa para a nomeação dos dirigentes de uma autarquia. Legal? E a gente vê isso muito claramente quando nós falamos sobre as agências reguladoras. A nomeação de dirigente, de um diretor de agência reguladora, pessoal, não é livre ao presidente da República, não é livre ao chefe do executivo. Por quê? Existe uma lei, existe um dispositivo legal que diz que o presidente pode sim, né, nomear e indicar ali o dirigente daquela agência reguladora, desde que aquele dirigente seja sabatinado pelo Senado Federal. E a gente assiste lá na TV Senado, né? O dirigente, aquele candidato a dirigente lá naquela bancada, sendo sabatinado, né, sendo submetido ali a um zilhão de perguntas pelos parlamentares. Então, regra geral, nomeação do dirigente cabe ao chefe do executivo, se for uma autarquia do poder executivo, mas é possível, quando a Constituição, quando a lei assim prevê, que aquela nomeação seja, aquela indicação seja submetida à aprovação por parte do legislativo, a exemplo do que nós observamos em relação às agências reguladoras. Belezinha? Vamos mais. Responsabilidade civil das autarquias. Amigos, percebam o seguinte, antes de nós comentarmos aqui. Nós estamos trazendo aqui várias características das autarquias que são decorrências de um elemento marcante das autarquias, que é a personalidade de direito público. Legal? Então, quando nós comentamos lá sobre o regime estatutário de pessoal das autarquias, quando nós comentamos
sobre a sujeição das autarquias ao regime de precatórios, quando nós comentamos o regime de bens das autarquias, tudo isso é decorrência da sua natureza, da sua personalidade de direito público. E aqui também, quando a gente fala em responsabilidade civil das autarquias, também é uma decorrência da sua personalidade de direito público. Legal? O que vai acontecer quando um agente público que pertence à autarquia, no exercício de suas funções, causa um dano, causa um prejuízo a uma pessoa? A autarquia vai responder por aquele dano, por aquele prejuízo. Tá legal? E esta responsabilidade, amigos, essa responsabilidade, esta indenização que a autarquia vai pagar à vítima, não depende de comprovação de dolo, de culpa do agente causador do dano. Tá legal? Porque é uma responsabilidade do tipo objetiva. É uma responsabilidade que tem o colorido do direito público. Fosse aqui uma entidade privada qualquer, né, uma entidade privada que explora atividade econômica, a responsabilidade iria depender de comprovação de dolo, de culpa na conduta daquele agente, né, daquele que causou o dano. Mas aqui não, isto é irrelevante para nós. Legal? A responsabilidade da autarquia, ela é objetiva porque não depende de dolo ou culpa daquele causador do dano. Agora, aprofundando um pouco mais, é importante nós lembrarmos do seguinte: a responsabilidade das autarquias é chamada de primária e direta. Por quê? É que algumas questões de prova chegam a cobrar aqui esse detalhe da responsabilidade civil. Por quê? Nós sabemos que a autarquia é como se fosse um filho de direito público do ente federativo, do ente político. E a grande pergunta é, olha só, um agente público da autarquia causou um prejuízo a um particular, legal? Esse prejuízo é tão grande, Daud, é tão grande que a autarquia não consegue pagar aquele prejuízo, não consegue ressarcir e indenizar aquele particular. Tá legal? E aí o que vai acontecer? Aquele particular vítima do dano, ele pode cobrar do ente político, do ente federativo que criou a autarquia? E a resposta é sim. Legal? Desde que ele observe ali a responsabilidade subsidiária do ente federativo. Trocando em miúdos, funciona da seguinte forma, olha só. Um agente lá da autarquia, um agente do DENIT, um agente lá de determinada universidade pública, ele foi lá, causou um dano a você, você vai cobrar esse dano, vai cobrar ali a indenização, e em primeiro lugar, amigos, você vai cobrar da própria autarquia. Tá legal? Em primeiro lugar, você tenta cobrar da autarquia. Se aquela sua cobrança não gera frutos, se você não consegue ter ali o ressarcimento integral do dano causado, aí, em segundo lugar, você vai poder cobrar do ente federativo. Porque o ente federativo responde não solidária, mas subsidiariamente pelos prejuízos causados pelas autarquias, né, pelos agentes públicos das autarquias no exercício de suas funções. Então vamos supor que foi o agente público lá do INSS que causou o dano a você. Em primeiro lugar, você tenta cobrar do INSS. Bacana? Se você não conseguiu ressarcir ali totalmente, integralmente ali aquele prejuízo, aí em segundo lugar você vai cobrar da União, que é o ente federativo, o ente político, que se vincula o INSS. Bacana? E aí, né, vocês bem sabem que, havendo culpa, havendo dolo do agente público, do agente responsável pelo dano, aí o que vai acontecer? A autarquia vai promover a chamada ação regressiva contra aquele agente causador do dano. Bacana? Mas para a prova, lembrem-se, a responsabilidade civil da autarquia é do tipo objetiva, como regra geral. É legal? Não dependendo de comprovação de dolo ou culpa para que a autarquia responda, muito embora o agente público, para sofrer a ação de regresso, ele sim
né, para que ele responda perante a autarquia, sem nos aprofundarmos aqui desnecessariamente, em relação ao agente público, ele sim somente paga, né, somente põe a mão no bolso se houver dolo ou culpa em sua conduta. Legal? Vamos mais, amigos, vamos trazer aqui outras características gerais das autarquias, já caminhando para o fechamento desse bloco de estudos. Então vamos aqui na tela. Olhem só, além de tudo que nós já comentamos, é importante nós lembrarmos de algumas características que não aparecem tanto em prova assim, mas se aparecer, você já estará preparado para responder questões sobre isso aqui. Bacana? Olhem só, em relação às receitas e despesas das autarquias. Existem 3 orçamentos, amigos. Quando a gente fala lá em receita, em despesa da administração pública, essas receitas e despesas, elas podem encontrar-se no chamado orçamento fiscal, tá legal? Elas podem encontrar-se no orçamento da Seguridade Social ou podem encontrar-se no orçamento de investimentos. Bacana? As receitas fixadas, né, as receitas estimadas e as despesas fixadas pelo orçamento anual das autarquias vão se encontrar aqui, ó. Vão se encontrar aqui no orçamento fiscal. Legal? Como regra geral, não se encontram lá no orçamento da Seguridade Social, nem no orçamento de investimentos. Outra característica que é importante que vocês conheçam é a chamada imunidade tributária recíproca. Imunidade tributária recíproca. O que vai acontecer, amigos? Os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles têm a chamada competência tributária. Legal? É algo próprio do ente federativo, algo próprio aí desses entes que compõem a nossa federação. E, no exercício de sua competência tributária, eles podem instituir impostos. Legal? Eles podem instituir impostos. Agora, o que aconteceu? O que acontece? Apesar de eles poderem instituir impostos, né, para cobrar aí de você imposto de renda, imposto sobre serviços, imposto sobre o patrimônio em geral, em respeito ao Pacto Federativo, foi criada a chamada imunidade tributária recíproca. Recíproca por quê? A União não cobra imposto sobre patrimônio, renda e serviços dos estados, o estado não cobra imposto sobre patrimônio, renda e serviços de município da União, então uns não cobram esses impostos dos outros. É uma colher de chá ali de um ente federativo para com o outro. É legal? E essa colher de chá, amigos, também se aplica aqui às autarquias. As eventuais rendas, o patrimônio, os serviços prestados pelas autarquias, eles estão imunes a impostos. É isso que é a chamada imunidade tributária recíproca, que também alcança as autarquias. Tá legal? Então, tanto o ente federativo está protegido por essa imunidade, como as suas autarquias, né? São outras pessoas jurídicas, mas o artigo 150 da Constituição Federal também deu essa colher de chá para as autarquias. Beleza? O que mais, pessoal? As autarquias, em virtude de possuírem personalidade de direito público, elas também são destinatárias dos chamados privilégios processuais da fazenda pública. Legal? Então, o que vai acontecer? Quando um ente público está em juízo, né, quando um ente público está ali em um processo judicial, ele tem ali algumas regalias, algumas prerrogativas. Bacana? Essas prerrogativas, muitas delas estão lá no Código de Processo Civil. E as autarquias, em virtude da sua roupagem de direito público, também são beneficiárias destas regalias, dessas prerrogativas. Algumas delas nós estamos trazendo aqui na tela. Vejam só. Quando ela vai se manifestar ali num processo, né, vai responder ali a uma citação, enfim, ela tem prazo em dobro para se manifestar. Ela tem ali algumas facilidades em relação à interposição de recursos. Legal? Ela não tem que fazer ali, em muitos casos, o chamado depósito prévio, né, o preparo do recurso que um particular deveria ter que fazer. Os procuradores, né, os advogados do quadro de pessoal das autarquias, eles não precisam ficar sempre mostrando uma procuração de que agem em nome da autarquia.
Tá legal? E existe também o chamado duplo grau de jurisdição obrigatório. Né? A regra geral é que quando a autarquia, vamos chamar assim, perde um processo, né? Quando a autarquia está ali em um processo e há uma decisão contrária a ela, os advogados daquela autarquia estejam obrigados a recorrer. Tá legal? Submeter aquele caso a um duplo grau de jurisdição. Então, esses privilégios processuais da Fazenda Pública também são garantidos, também são conferidos às autarquias. Legal? Né? Já que as autarquias, né, elas estão submetidas ao regime jurídico administrativo que possui como um de seus pilares o princípio da premacia do interesse público, que coloca a autarquia lá em cima, tá legal? Em relação aos particulares. E aqui nós estamos vendo algumas dessas prerrogativas. Belezinha? Vamos lá, pessoal. Vamos ver algumas questões para a gente saber como este tema cai em prova e aí a gente fecha aqui esse bloco sobre autarquia. Vamos lá. A questão diz o seguinte: as autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei. Opa! A autarquia, ela é criada por lei, então até aqui está correto, né? Na verdade, não é nem qualquer lei, é uma lei específica, e elas possuem liberdade administrativa. Tá? Lembre-se aí do autarquia, né? Alto comando, alto governo, autonomia. E aqui a questão está chegando a chamar de liberdade administrativa, não sendo subordinadas a órgãos estatais. E isso aqui, pessoal, está corretíssimo. Por quê? Porque o examinador utilizou a palavra subordinada. É legal? Como toda entidade descentralizada, a autarquia não se subordina ao órgão estatal, não se subordina à administração indireta. Ela está meramente vinculada. Bacana? Então, este item aqui está correto. Mais uma. Considere. Vejam só, aqui é aquela questão que a gente tem que se lembrar de várias das características das autarquias. Então, o item está pedindo aqui características das autarquias e nós temos que avaliar aqui estas 4 características dadas pelo examinador. Primeiro item, elas desempenham serviço público descentralizado. Serviço público descentralizado. Pessoal, de fato, né, daria para a gente marcar este primeiro item como sendo uma das características das autarquias. A autarquia é o chamado serviço público personificado, legal? E a autarquia resulta de uma descentralização, né, do CE lá do CRIA-entidade. Então isso aqui está correto, é uma das características sim das autarquias. 2. Sujeitam-se a controle administrativo exercido nos limites da lei. Pessoal, a autarquia ela está totalmente livre para fazer o que ela bem entender, ou há ali alguns controles que a lei prevê que a administração direta possa exercer sobre a indireta? Há alguns controles em geral, né, algumas sujeições que a autarquia se submete? Existem sim, então ela se submete sim a esse controle administrativo nos limites da lei. 3. Respondem diretamente pelos seus atos. Aqui essa parte de cima, beleza. Respondem diretamente pelos seus atos, ou seja, apenas no caso de exaustão de seus recursos é que irromperá responsabilidade do Estado. Isso aqui, pessoal, também está correto. Legal? Porque a gente comentou que a responsabilidade das autarquias ela é primária e direta. Então, em primeiro lugar, se o agente público daquela autarquia causou um dano a você, você vai entrar contra a autarquia em primeiro lugar. Se ela não tiver recursos para pagar aquela dívida, né, para ressarcir aquele dano, aí sim surge a responsabilidade subsidiária do ente federativo. Belezinha? Então, até agora, 3 características. Né? Vamos ver se a gente já consegue matar a questão. 1, 2 e 3 aparece aqui e aqui. Não, então ainda temos aí, não tem jeito, temos que passar aqui pela quarta assertiva. Quarto, não detém capacidade de auto-administração, haja vista que tal função é considerada exclusiva de Estado. Aí trocou as bolas todas, né? Auto-administração é característica marcante das autarquias e das entidades de um modo geral. Legal? Então, apenas 1, 2 e 3, o nosso gabarito está aqui na letra D. Tudo certo? Vamos aqui para mais uma. Para o direito administrativo brasileiro,
Uma característica das autarquias é, e aí vem letra A. Letra A, autonomia equiparada a dos entes federativos que as criam. Vejam só, pessoal, está dizendo que as autarquias têm a mesma autonomia do ente federativo. E aí, pessoal, esse primeiro item aqui, ele parece estar correto, mas ele não está. Por quê? A gente tem que se lembrar que o ente federativo é a União, é o Estado, é o município, é o Distrito Federal. E ele, de fato, tem autonomia, tem a mesma autonomia administrativa, vamos dizer assim, das autarquias. Mas percebam, o ente federativo, ele tem autonomia política, tá legal? O ente federativo, ele tem capacidade de criar leis. Ele tem uma capacidade de se auto-organizar. Então, não dá para a gente comparar a mesma autonomia do ente federativo com a autonomia da autarquia. Embora elas possuam sim autonomia administrativa, o ente federativo ele tem uma série de outras prerrogativas, inclusive políticas, prerrogativas de governo, que os distanciam das autarquias. Tá legal? E das entidades descentralizadas de um modo geral. Então a letra A não é o nosso gabarito. B. Natureza jurídica público-privada? Não, né? Natureza jurídica, direito público, capacidade de autoadministração. Opa, aqui sim, né? Falou em autoadministração, isso aí está correto. E a criação por portaria ministerial? Não, a criação é por meio de lei e lei específica. Bacana? Então, gabarito na letra C. Mais uma. As autarquias são pessoas jurídicas com capacidade de autodeterminação. Então, falou aqui em autarquia, a gente tem que se lembrar do autarquia, autocomando, autogoverno, autodeterminação. Legal? Patrimônio e receitas próprias, porque possuem personalidade própria. Elas são criadas por lei. Não é criação autorizada por lei, elas são diretamente criadas por lei para o desempenho de atividades típicas do Estado, submetidas ao controle hierárquico pela administração pública. Pessoal, começou bem aqui o examinador, mas ele acabou escorregando aqui nesse finalzinho, né? Porque não existe hierarquia. Não existe hierarquia entre entidade descentralizada, qualquer que seja a categoria, e a administração direta. Tá legal? Existe controle não hierárquico, mas controle por vinculação. Em outras palavras, pessoal, a administração direta não manda na indireta, não manda na autarquia. Existem ali alguns mecanismos de controle previstos expressamente em lei, legal? Mas não há esta submissão, essa ascendência hierárquica da direta sobre a indireta. Então, está errado aqui este item. Beleza? Vamos aqui para mais um. Regime jurídico constitucional e legal aplicável às entidades da administração indireta dispõe que estão sujeitos ao regime jurídico único os servidores da administração direta, os servidores das autarquias e das fundações públicas. Isso aqui, pessoal, está correto? Legal? Então, o chamado RJU, Regime Jurídico Único, ele aplica-se, lá nos termos do artigo 39 da Constituição Federal, aplica-se à administração direta, aplica-se sim às autarquias, nós já vimos, regra geral, regime de pessoal e estatutário, e aplica-se ali às fundações públicas, mais especificamente às fundações públicas de direito público. Beleza? Mais um item aqui para a gente fechar as questões desse bloco. A União, por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, já extinto o Ministério do Trabalho e Emprego, pretende criar uma autarquia para execução de determinadas atividades administrativas típicas. Legal, atividade típica, isso aqui é sim objeto de autarquia. Então, nessa situação, a autarquia deverá ser criada por... E aí não há dúvidas de que o nosso gabarito está aqui, na letra D. Constituição Federal, lá no seu artigo 37, inciso 19, diz lá que lei específica é que cria a autarquia. E lei específica nada mais é do que uma lei ordinária, maioria simples, que trata especificamente sobre aquele assunto. Isso é lei específica. Para a gente fechar aqui, pessoal, vamos a este rápido resumo sobre as autarquias,
sobre aqueles pontos mais importantes para você levar para a prova. A autarquia, entidade da administração indireta, possui sua personalidade jurídica própria, que é de direito público. A autarquia existe para desempenhar atividade típica de Estado, atividade exclusiva de Estado, sendo chamada de serviço público personificado. Tá legal? A autarquia não existe para explorar atividade econômica. Atividade econômica, pessoal, é atividade mercantil de compra e venda, de prestação de serviços que não são serviços públicos. Tá legal? A autarquia, ela não existe para explorar atividade econômica, mas para desempenhar atividade típica de Estado. Criação e extinção de autarquia se dá por meio de lei específica, né? A lei diretamente cria a autarquia. Nós comentamos sobre as várias espécies de autarquias, né? Lembrando aqui das autarquias comuns, das especiais, a exemplo das agências reguladoras, das autarquias fundacionais, né? Ou fundações públicas de direito público, das autarquias corporativas, conselhos de fiscalização, as autarquias territoriais. Estão submetidas a regime único de pessoal, regra geral estatutário. Quanto ao juízo competente, já vimos que, regra geral, as autarquias federais, as suas causas, os seus processos, são julgados pela Justiça Federal, né? E as demais autarquias seguem lá, se submetem à Justiça Estadual, à exceção das justiças especializadas. São destinatárias dos privilégios processuais da Fazenda Pública, né? Aquela história lá de dispensa de preparo, prazo em dobro para se manifestar. Estão beneficiadas pela imunidade tributária recíproca sobre a cobrança lá dos impostos. Seus bens, né? Seu patrimônio é próprio e seus bens seguem regime de direito público, né? Impenhorabilidade, imprescritibilidade, beleza? E a sua responsabilidade civil, ela é objetiva, né, por possuir personalidade de direito público, e direta, né, direta e primária, sendo que o ente federativo que a criou responde apenas em caráter subsidiário. Bacana? Pessoal, com esta revisão rápida sobre este tema, a gente encerra esse bloco. Espero que tenha sido útil.